Olá meus amigos, tudo bom? Agora o tutorial é de como escolher o formato correto de punções e matrizes para dobrar chapas metálicas. Esse vídeo foi feito a partir do tutorial de como escolher a prensa dobradeira. Ele faz parte da sequência do vídeo, onde eu vou mostrar as informações de como escolher o formato do punção. A gente tem bastante formatos, né, de dobras. É importante ter um conhecimento de como buscar informações para escolher a punção e a matriz para dobrar esses formatos de dobra que existem nos projetos das peças de vocês. Me chamo Edson Reinaldo, sou especialista em corte, dobra e conformação de chapas. Tenho 30 anos de experiência nesse ramo, 20 anos atuando como interno, né, das empresas, na parte técnica, comprando máquinas, ferramentas, treinando pessoas, e agora 10 anos na área comercial, comercializando ferramentas, avaliando, né, desenhos para indicação de ferramentas. Já de antemão também peço que curte e compartilhe os vídeos, se inscreva no canal aí para poder colaborar com mais informações que eu posso passar para vocês. Nesse tutorial vamos trazer regras e informações importantes para ajudar de como escolher o ferramental, punção e matriz para realizar dobras em uma prensa dobradeira CNC. O primeiro ponto está vinculado ao modelo de máquina que vai ser escolhido para a compra. Nesse caso temos um tutorial explicando sobre prensas dobradeiras. O segundo ponto é a avaliação dos produtos e dos projetos que será necessário fazer dobras. O conhecimento de sistemas de fixação de ferramentas e máquinas ajuda muito a definir o formato de ferramentas para a compra. Como já se sabe, a variação de fornecedores é muito grande e cada um tem modelos diferentes para oferecer. A escolha certa pode reduzir custos posteriores e de reposição de ferramentas. Existem formatos de punção padrão onde se consegue fazer um número muito grande de dobras, com um alto grau de dificuldades, impostas pelos produtos e projetos. Geralmente trabalhamos nesses modelos para não ter um custo muito elevado de compras de ferramentas já de início junto com a máquina. As matrizes têm que seguir regras para não ter problemas de desenvolvimento nas chapas e conseguir a tolerância solicitada nos desenhos com processo de dobras. Então aqui nesse tutorial a gente vai falar bastante sobre essas informações e esses pontos que influenciam, né, na definição da compra de um ferramental. Digamos, a avaliação dos projetos é essencial para poder definir o formato de punção, principalmente, e matriz, seguindo as regras que são necessárias para isso. A gente vai falar um pouco mais sobre essas regras de definição. Regra base para a escolha da abertura da matriz de dobra. Existe uma regra básica que podemos usar para se basear na escolha das matrizes. Esta regra é baseada na linha neutra de dobra e tabela de força de tonelagem oferecida na lateral das prensas dobradeiras. Aqui nessa regra é oferecido 5 opções de abertura de matriz em relação à espessura da chapa, mas o ideal e correto é usar o número central das opções. Para chapas até 3,35 mm é multiplicado de 5 a 9 vezes a espessura da chapa. Para a chapa acima de 4 mm multiplica-se de 7 a 13 vezes a espessura da chapa. O ideal e correto é usar o número central. Exemplo, então vamos pegar uma chapa de 3 vezes 7 igual a 21. Então, o V ideal é o V mais próximo, então é o V de 20, a abertura de 20. Para chapas acima de 4 mm, então a gente vai pegar uma chapa de 6,3, usando a regra acima, então vamos usar o 10. 6,5 por 10 dá 663,5. Então, o V ideal é o mais próximo dessa medida, então é o V de 63. Aqui a gente está trabalhando dentro de um processo normal de dobra, mesma coisa aqui em cima, então a gente vai usar o meio, que é o 7, né? Então 3 vezes 7 igual a 21, o V mais próximo é o 20. Essa é uma regra padrão, mas pode variar dependendo de alguns fatores, como aba mínima, furos perto da linha de dobra, aba negativa e outros, como material SAI 1045, alumínio naval e materiais de alta resistência a escoamento, como o Ardox. Então essa tabela aqui ela é uma tabela para aços normais, aços SAI 1020, 1010, 1008, e quando tiver um sistema diferente de material,
ela já sai fora essa questão da tabela e já começa a valer outras tabelas, que seria com a abertura maior e o raio do punção também maior, para poder trabalhar com esse outro material. Então isso aqui também é uma consulta que tem que fazer para a questão de conhecimento, para poder aplicar regras diferentes nisso, nessas informações que a gente está passando aqui. Aqui uma forma rápida para calcular a aba mínima interna de dobra é usar a medida de abertura do V, que vai ser dobrado a peça, dividir por 2 e acrescentar a espessura da chapa. Exemplo, a espessura 3 mm, então vai ser dobrado na abertura de 20, então pega o 20, divide em 2, ele vai dar 10. Então, quando eu divido ele, eu coloco mais a espessura. Nesse caso é 3 mm, ele vai ficar com 13. Então, nesse caso, a aba mínima interna seria 13 mm, que teria 3 mm de apoio no outro lado do V, para poder dobrar. Isso seria o mínimo do mínimo em dobra. O correto sempre é ter mais. Talvez 15, talvez 16, mas também dá para fazer essa dobra como um mínimo do mínimo que a gente fala, que alguns for para pouca coisa a gente não teria problema. Então é uma fórmula rápida que se consegue identificar, né, qual é a aba mínima que você vai fazer naquele V lá. É só pegar a espessura, dividir o V pelo meio e somar a espessura. Vai dar a medida que você precisa. Então essa tabelinha é muito importante o pessoal saber, para poder já começar a definir quais aberturas da matriz que vai ter que usar para dobrar o seu produto. Conforme as espessuras que você está necessitando, isso aqui tem para poder vocês verificarem. Aqui a gente tem informações que precisa para a definição da matriz, não é somente a abertura. Então, nas escolhas das matrizes, devemos seguir as regras anteriores e observar mais os detalhes abaixo, que é o grau de dificuldade impostos pelos projetos das peças que vai o processo de dobrar. Então, a gente tem a questão da resistência do material. Então, os ombros da matriz tem que ser especial, porque vai ter um desgaste maior. A abertura também vai ter que ser maior. Então, aqui já, conforme a resistência, já tem que trocar o modelo, não pode nem mais seguir a regra. Aqui a gente tem uma questão da aba mínima para dobrar, então você tem uma ferramenta que ela é quadrada de 60, não consegue fazer uma dobra com uma aba muito pequena, né? Aqui uma aba negativa que a gente fala, né? Que é a aba lateral aqui, a aba negativa, né? Então ela vai ter 30 milímetros aqui, então uma aba negativa aqui nesse caso vai ter que ser mais do que 30 milímetros, porque é o meio que está mandando aqui. Então aqui nesse caso com um Tzinho a gente consegue diminuir, mesmo sendo um V na abertura de 16, a gente consegue diminuir esse espaço da aba negativa. Então tem que cuidar muito se as peças têm essas abas negativas para poder escolher. Aqui nessa mesma questão é a questão da tonelagem também, tem que verificar a tonelagem que consta nas ferramentas para não pegar uma matriz que seja fraca, que vai abrir quando você vai dobrar chapas grossas. Então a tua máquina tem bastante tonelagem, tem que cuidar bastante essa questão das tonelagens. Aqui é a questão do raio interno solicitado, né, que é o raio da dobra, né? Então também tem que ver bastante essa questão do raio do ombro, se ele compensa na questão do deslize da ferramenta e tal. O raio interno solicitado às vezes pode mudar também a questão das matrizes. Então tem uma variação grande aí que, seguindo aquela tabela lá, em alguns casos, se for até 1020, não teria problema. Agora, se passou o material diferente, já começa a dar tabela de regra diferente e se torna algo especial. Aqui tem a forma de como se escolhe nos catálogos. Geralmente tem o código, tem os Vs, né? E tem os raios do ombro, por isso que sempre tem constando o raio de ombro aqui, né? Que é essa parte aqui, que é o raio do ombro, raio 4, raio 3, que é os raios dos ombros, é onde que vai deslizar a chapa. Então esse raio é importante para não marcar a peça, não ficar marcado na zona de deslize da hora que você fizer a força na máquina. Aqui tem também a largura, né, que é a questão da aba mínima. Então a gente consegue identificar o W seria essa medida, daqui até aqui. Então aqui eu tenho, no caso dos Tzinho, se eu tenho um V16, eu tenho 24 aqui. Então dividindo em 24 eu vou ter 12
aqui daqui do centro até fora. Aqui eu tenho o V16, tenho 30. Então 12 para 16, 12 para 30 dá bastante diferença da questão da aba mínima. Então, em muitos casos é melhor pegar o T, em vez de pegar esse ferramental aqui. E aqui a gente tem um modelo novo aí que o pessoal tá aceitando agora no mercado, que também tem as suas regras base para esse aqui. Então, entrar em contato para entender um pouco sobre como funciona esse modelo. Eu tenho um vídeo que fala sobre a escolha das matrizes, ele explica um pouco mais sobre esse assunto aqui também. É só olhar no canal aí que vai ter. Aqui então vamos para cuidado na escolha das ferramentas punção. Geralmente a primeira compra do punção se escolhe modelos que têm possibilidade para executar vários perfis de dobra. Pode até ter um custo maior, mas o custo-benefício vale o investimento. Para chapas finas temos que observar o raio do punção. Normalmente o raio usado não deve ultrapassar a espessura da chapa. Lembrando que o processo de dobra é na verdade uma conformação de chapa. Escolha errada do punção e matriz pode acarretar em fragilidade da peça depois de dobrada, sendo que o correto é a resistência desse material após a dobra. Então aqui a gente já consegue ver algumas informações de punção. Ele tem influência, principalmente na questão do raio. Então tem que cuidar bastante disso aí. E em dobras normais, o raio interno é definido pela abertura do V da matriz, e não pelo raio do punção. Somente quando o raio do punção for maior do que o raio equivalente à abertura da matriz, é que ele começa a comandar, onde chamamos de raio copiador. Que também existe uma dúvida muito grande de informações, que o pessoal acha que quem define o raio interno de uma peça é o punção. Na verdade não, nas 99% não. É só quando o punção tiver o raio maior do que, principalmente maior que a espessura do material, ou maior do que o raio equivalente à abertura da matriz, que está na tabela que a gente vai ver posteriormente. O punção ele não define o raio interno, somente quando for copiador. Que daí a gente também tem que entender o que é o copiador. Tudo isso está baseado em modelos de peças que vocês têm para dobrar. Para chapa acima de 4 mm de espessura, aconselha-se adquirir punções com raio 3 mm no mínimo, pois nesses casos a punção com raio muito pequeno acaba cortando muitas fibras do material na hora da dobra e consequentemente enfraquecendo a peça que foi dobrada desta forma. Então aqui também existe uma possibilidade que se coloca sempre um raio maior para espessuras maiores para não ter problema de quebra. Isso aí acontece bastante, então se aconselha a comprar dessa forma. Em alguns casos, se a peça for soldada, coisa assim, não tem muito atrito, vai trabalhar muito em vibração, aí não tem muito problema. Mas agora, por isso que já se aconselha para não ter problemas aí, porque em vez de você estar reforçando a chapa, você pode estar enfraquecendo ela. E em caso das peças com dobras que vão em locais de grandes vibrações, é necessário um estudo bem mais técnico para poder indicar as ferramentas ideais e não ter problemas futuros de quebra da chapa no local que foi aplicada a força de dobra. Então aqui a gente tem essa informação. Automotivo usam muito a questão dos raios, tem que cuidar bastante porque ela vai ter vibrações e vai vir a quebra. Alguns reforços de motor também tem que cuidar bastante porque ele vai vibrar e ele pode quebrar esse aí, caindo às vezes um motor de um local que não deveria cair. Então pode quebrar a dobra, em vez de ela reforçar, ela vai ficar mais fraca. Por isso que o raio do punção, em alguns casos, eles são importantíssimos. A gente ter conhecimento conforme o tipo de peça, tu tem que dizer, ó, isso aqui não dá para dobrar, vamos ter que pegar um com raio maior. A punção também influencia bastante na hora da dobra e tem que cuidar esses detalhes aí, principalmente raio do punção em relação à espessura da chapa. Aqui então a gente tem alguns formatos, né, padrões que a gente geralmente indica, onde tem uma garganta boa, né, que a gente coloca sempre a peça, sempre lembrando que cada quadradinho desses tem 5 milímetros, que mesma coisa dessa forma aqui, então a gente consegue desenhar o perfil dentro do punção para saber se ele dá para fazer ou não dá para fazer. Então a gente tem todas essas informações, nos catálogos tem muito isso aí, e aqui tem o raio copiador que eu falei. Então isso aqui é um raio que sempre vai ser um raio copiador, porque ele vai ser maior do que está determinado na matriz que você está dobrando. Então eu vou pegar um raio de 25,
e vou dobrar no V de 50. O V de 50, basicamente, ele está me determinando que ele vai me dar um raio de 8 numa chapa normal assim, mas se eu botar um punção desse, ele vai copiar esse raio de 25. Então vai aumentar de 8 para 25. Então nesse caso quem está definindo o raio da peça é o raio copiador, que é o punção. Outra coisa que a gente tem problemas, né, é a questão da abertura da máquina, para saber quanto que tem abertura da máquina sem os punções, para a gente saber qual a altura dos punções que a gente pode oferecer ou comprar, para poder não travar depois, ficar com esse espaço aqui muito pequeno. Então isso é uma coisa que se cuida bastante no descritivo da máquina, tem essa informação, e você tem que cuidar muito para comprar punções com alturas que caibam aqui dentro e não vai ficar travado aqui, ou com uma folga muito pequena que você não consegue tirar as peças de dentro aqui depois de dobrada. Então essa informação aqui ela é importantíssima para quando for escolher as ferramentas, a gostar de um punção lá que ele tem uma garganta boa, né? Só que ele é muito alto e ele acaba travando depois aqui. Então, às vezes, como é ferramentas importadas, chegam aqui e acaba tendo esse problema. Já aconteceu da gente ter que diminuir a altura da matriz para poder compensar um punção mais alto, e vice-versa também. A gente já teve que diminuir punção porque a matriz tinha que ser uma matriz especial mais alta. Isso é uma coisa que tem que cuidar bastante. Então, conforme os modelos, né, a gente tem os padrões para oferecer. Mais para frente a gente vai também falar um pouquinho mais, mas esses modelos é a forma da gente ver aqui de como que dá para a gente fazer. Ó. Então aqui dentro desse quadradinho a gente vai contando, tal, vai formando aquilo que a gente precisa. Essa tabela aqui ela é bem importante. É uma tabela que está na lateral de todas as máquinas. Talvez seja um pouquinho diferente, mas ela vai dar bastante informações. Eu sempre falo, se a pessoa que trabalha com dobras entender essa tabela, ela entende no mínimo 40% de dobras. Então ela tem bastante informações que são, aqui tem espessura, tem raio interno, tem aba mínima, tem UV. Então o T, que seria a espessura, a grossura do material, o V, a abertura da matriz, do V, o MF, comprimento da aba mínima, né? E o ER era o raio interno. Aqui ainda tem mais a tabela de toneladas por metro. Então essa tabela aqui ela dá bastante informações, ela usa um cálculo parecido com aquele que a gente tem lá na questão de definição de V. E então ela está dizendo aqui que é só por referência, mas então a gente usa aquela tabela anterior. E aqui a gente tem o conhecimento, né? Por exemplo, eu quero saber quantas toneladas vai usar por metro para dobrar determinada espessura. Então vou usar o V de 16 para fazer a chapa 2,65, 2,7 talvez galvanizado. Então ela já sei que eu vou botar no V16, ela vai me dar uma aba mínima de 11,5, a aba mínima. Ela vai me dar um raio interno. Esse raio interno ele é casado com as aberturas, pode ver que cada abertura tem um raio, ó, ele é casado, não interessa quantas espessuras você dobrar, naquele V ele vai manter sempre o raio interno. Então esse aqui é um segredo da dobra que eu explico em outro vídeo, que é no fator K0 tolerância. Então eu explico sobre essas informações aqui, você pode assistir lá. Aqui então no V16, então eu vou pegar e vou ir no 2,6, ó, 2,6 vem aqui e V16, então eu vou usar 28,6 toneladas por metro para dobrar essa espessura nesse V. Daí eu já sei quantos metros eu consigo dobrar na minha máquina. Se a minha máquina tem 50 toneladas, por exemplo, eu não consigo dobrar 2 metros nesse V aqui, porque vai me dar 56 toneladas, vai passar da capacidade da máquina. Então, nessa questão aqui, se eu tiver essa ferramenta com essa espessura tal, eu vou ter que de repente dobrar um comprimento de 1800 milímetros para poder diminuir a tonelagem excedente da capacidade da máquina. E assim por diante todos têm a sua opção. Por exemplo, aqui uns 3,5, por exemplo, se eu vou dobrar aqui no V de 25, ele vai me dar 35 toneladas, ó.
Ele vai me dar 18 de aba mínima, que eu consigo fazer naquele V, e também vai me dar o raio nessa de 4.2. Tenho já tudo determinado aqui, qual o V correto e tal, mas eu posso seguir a tabela que foi colocada anteriormente, que mais ou menos fecha com isso aqui. Mas aqui é uma tabela de forças, mas que dá mais informações, que dá esse casamento também de raio de aba mínima que tem nas laterais das máquinas. O pessoal ignora isso e bem no fim aqui tem quase 40% de informações de dobra. Qualquer informação pode vir nessa tabela que você vai saber responder, né? Qualquer pergunta você vai saber a tonelagem, vai saber o V indicado, vai saber a aba mínima, vai ser o raio da peça que vai dar. Simplesmente essa tabela aqui ela é 40% das informações de dobra. Então aqui que a gente fala em raio copiador. Se eu tiver aqui o 4.2 é o raio determinante do V de 25. Sempre ele vai ser, não interessa quanto de espessura. Agora, se eu botar um punção aqui com o raio 5, eu estou, digamos, estou modificando esse casamento aqui de 4.2. Então eu estou passando todas as peças que eu dobrar nesse V de 25. Se eu tiver com um punção raio 5, eu vou estar passando todas as peças, qualquer espessura que eu tiver, para raio 5. Porque quem vai estar valendo daí é o raio copiador que a gente fala. Entendeu? Senão, na regra base, sempre vai ser esses caras aqui que vão valer. E isso aqui também, como eu falei no vídeo do fator K, zero tolerância, ele é o influenciador da questão do fator K, que é a questão do desenvolvimento de chapa. Esse cara aqui é o que vai me dar uma direção, né, do fator K. Essa tabela aqui ela é feita para 1020, 1008, 1010, 1020, e quando for usar para um outro material tem uma regra excedente aqui. Por exemplo, eu tenho que aumentar a quantidade, material de alta resistência, material o inox que tem 70 MPas, então aqui foi feito para 30, 45 e 50 kg por milímetro quadrado, e às vezes a gente tem aqui com 70, então que é o inox e o laminado a quente. Então a tonelagem aqui vai aumentar para dobrar esses aços aí, ok? Esse é para esse aço normal. A gente está conversando tudo da questão do normal, não está falando nada em ferramentas especiais para aços especiais. Talvez pode ser que seja algum outro vídeo que a gente venha fazer só falando sobre aços em aços especiais, dobras em aços especiais. Aqui a gente fala um pouco na questão dos formatos e tonelagem das funções, porque então a gente está falando que o desenho às vezes ele pode enganar, né? A gente olha essa ferramenta aqui, olha essa aqui, olha essa, e ela serviria para o formato das peças que nós vamos fazer. Só que daí a gente cai num conceito aqui que é um conceito bem terrível, né? Que é a questão da tonelagem que ela resiste, né? Então aqui a gente tem um punção reto com 100 toneladas por metro. Ele é um punção padrão, tem uma tonelagem maior, e aqui a gente tem, por que ser mais fino as pontas, então ele cai para 20 toneladas por metro. Então a gente não pode comprar esses para grande produção. A gente tem que comprar esse específico para aquele determinado perfil que a gente vai dobrar, e ainda com a espessura equivalente para poder compensar a tonelagem dele. Então essa questão dos punções também, às vezes a gente acha que aquele punção é ideal para ti, mas tu não olha a tonelagem dele, então tem que ter muito cuidado nessa questão também, porque a gente tem alguns casos que fabricantes nacionais usaram essa mesma tonelagem aqui e chegou lá e a ferramenta entortou, então tem que ter um cuidado. E automaticamente, mesmo vindo de fora, se for dobrar espessuras grossas aqui, ele também não vai aguentar. Então tem que ter bastante cuidado na questão de ferramentas desse modelo, que são específicas às vezes só para um certo produto, para a espessura certa também, senão é perigoso entortar isso e perder a ferramenta assim que chega elas para vocês dobrar, que é um aviso que a gente faz para poder não ter problemas futuros. Aqui então formatos e ângulos de punção em matriz, que são basicamente aquilo que a gente necessita, principalmente para iniciar
a compra, né? Um processo normal, mesmo se for para produto próprio, para poder fazer também prestação de serviço. Mas esses dois modelos, esse que a gente chama de ponta fina aqui, e o pescoço de ganso, o encavo, garganta grande. Então tem vários nomes para esse modelo. E eles fazem uma quantidade muito grande de peças, 95, 96, 7, 8% do que vocês têm na empresa eles produzem. Mas vai ter com certeza ferramentas diferentes aí que não vai se encaixar mesmo nesses dois modelos. Então tem a questão da própria matriz, né, que tem que ser com um ângulo 35, a mesma ângulo da matriz daqui. Aqui também a gente tem uma ferramenta de amassamento, pode ver que aqui já deu diferença, ó, 26, aqui tem 35, o ideal é comprar a parte superior igual à parte inferior. Então tem essa matriz aqui também com um ângulo de 35 e tem esse que dá uma opção maior de dobra, mas também às vezes barra na questão da aba mínima. E aqui tem uma questão do VD63 que a gente falou, que ele é um pouco maior, tudo, mas são tudo coisas que a gente tem que observar, que é a questão da aba mínima, da potência da máquina, né? Conforme a potência da máquina, você tem que aumentar a tua abertura para poder dobrar. Aí quando chega em chapas de 6,35, 8 milímetros, 3 oitavos, 9,5 e tal, isso aí começa a gente saber que começa a usar tonelagens maiores da máquina. Então, conforme você muda a abertura do V aqui, já diminui bastante a questão da tonelagem. Ou ao contrário, se você apertar, tem uma aba pequena, você vai usar muita tonelagem para dobrar e às vezes é perigoso até estourar a ferramenta. Tem que ter cuidado sobre isso. Esses formatos assim são quase os mais usados, mas tem que ter cuidado sobre tonelagem da ferramenta e também os ângulos, né, que vai se usar, ver se vai casar um com o outro. Então são ferramentas aí que a gente indica, né, para iniciar a compra de uma máquina nova. Tudo isso a gente está falando da questão normal, sem ferramentas para aços especiais. Aqui, então, é material e tratamento térmico de punção em matriz. Isso aqui é uma coisa também que cuidar muito, porque hoje, digamos, o mercado externo, ele trabalha com aços aí de alta dureza, com uma têmpera por indução, o material tem uma durabilidade boa aí, a gente fala em 15, 20 anos, conforme o uso da ferramenta, né? Se está usando bem certinho. Tem esse tratamento na zona de contato, punção e matriz. E também a questão do próprio material também ter uma dureza já boa, né? Então não se aconselha muito a fazer a retífica dessas zonas de contato e de punção em matriz, porque pode acontecer de perder essa parte de têmpera e ela se tornar um aço normal, aí, um aço que tem uma durabilidade bem menor. Então, se usar certo, bem certinho dentro dos padrões, ela tem durabilidade grande. E aqui também tem a questão dos fraccionados que a gente fala, né, seccionados, que também tem que ter um cuidado, ver como é que vai comprar, que geralmente tem os padrões, muitas vezes os padrões eles fecham, né, as medidas conforme os produtos que você tem, e se você for cair um pouco fora do padrão, o custo também pode aumentar consideravelmente aí, por já vir eles todos já cortados no tamanho, tal, usinados, então também tem que dar uma olhada se é necessário esses modelos assim ou não, ou se pode cortar depois. Então a gente tem também essas informações para ter cuidados, né? A gente fala. Então tudo isso tem que ser observado. Então aqui a gente já também terminou o tutorial de como escolher o formato e funções e matriz para dobrar chapas metálicas. Espero ter ajudado com essas informações a vocês definirem melhor a escolha na compra das ferramentas para a sua máquina, sabendo que os modelos e sistemas são muitos e com certeza que vai pesar na escolha é a avaliação dos produtos e o grau de dificuldade que seus projetos terão. Nem sempre os vendedores têm um conhecimento amplo para ajudar neste caso, e muitas vezes eles vão seguir o que o cliente falar ou pedir. Assim ficam isentos de responsabilidades.
Todo o conhecimento técnico vai ajudar muito na melhor definição de compra e com certeza no investimento certo para a empresa compradora. Então aqui a gente fala que nem todo vendedor tem esse conhecimento e muitas vezes eles vão seguir o que você está pedindo, então por isso que tem que ter bastante conhecimento técnico. Aí se eles indicam, eles têm a responsabilidade de te indicar algo que depois eles podem se incomodar. Então muitas vezes eles seguem o que você está pedindo para poder ficar isento de responsabilidades. É uma forma que eu trabalhei nesses 30 anos, sei o que estou falando. Aqui eu tenho outras informações, que é a questão técnica que eu tenho que colocar aqui para não ter problemas futuros. Esse vídeo não foi vinculado a nenhum fabricante, e então tem todas as informações técnicas que é necessário para a compra de ferramenta, principalmente para produtos normais, não ferramentas para aços especiais. Aí já seria um outro vídeo aí que poderia fazer numa sequência. Nesse caso, só tenho que agradecer. Muito obrigado a todos e que curtem e compartilhem esse vídeo com seus amigos e colegas e se inscreva no canal para receber mais informações. Então, eu sou o especialista nessa parte e vou disponibilizar esse vídeo para vocês aí ter mais informações para como escolher o punção e matriz de dobra. Obrigado.